Por gentileza, igreja amada, se coloque sobre os vossos pés. Quero ministrar uma palavra de Deus para o seu coração, mas para que ela surta o efeito necessário, você precisa se desarmar agora. Se desarmar de tudo aquilo que impeça de que a palavra de Deus penetre o teu coração. Quem quer receber esta palavra? Abra comigo as vossas Bíblias, Salmos 1. Salmos 1. E eu tenho certeza que esta palavra virá ao teu coração. E se antes deste culto não tinha dado certo, prepara, porque vai dar tudo certo agora em nome de Jesus. Aleluias. Diga para essa pessoa do teu lado: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar, a igreja canta. E o quê? Oh, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a igreja colocar, se a gente, a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Salmos de número 1. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Pode ter perseguição, pode o diabo querer morder a testa dele, mas no final Jesus já nos revelou em Apocalipse: nós seremos vitoriosos e adentraremos a cidade celestial. Aleluias. Quem vai entrar na Nova Jerusalém, diga eu. Quem vai ficar de fora, diga amém. Está todo mundo esperto, vamos lá. Vamos, Bíblia Sagrada, vamos comer Bíblia. Salmos 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Feche os teus olhos. Senhor, fala conosco por intermédio da tua palavra, confirmando, meu Deus, o teu agir, confirmando o teu querer quanto o teu efetuar. Que a tua palavra venha surtir o efeito necessário para os nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Quem tem o teu assento, glorifica e diga amém. Se assenta, isso. Aleluia! Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel, e há lugares em que Deus nos incumbe para levar a presença dele, e tem lugares que Deus nos leva, porque naquele lugar tem a presença de Deus. Eu confesso que eu sinto Deus aqui neste lugar. Como já dizia o louvor imortal, sinto que Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro. E se você sente essa presença como o ar que você respira, você já sabe que quando Deus se manifesta no recinto, o nosso coração se enche de alegria. E o reflexo de quem está alegre, já dizia Tiago, irmão de Jesus, é louvar e adorar ao Senhor. Então, se a presença de Deus te encher de toda a plenitude, em número, gênero e grau, te complementar com alegria, pode dar lugar para Ele adorar, dar lugar para você louvar ao Senhor, porque isto acontece, coisas deste tipo acontecem quando Deus está no lugar. Salmos, psalterium, no grego koiné,
faz uma alusão a um instrumento de várias cordas, muito conhecido em Salmos, conhecido como saltério. Saltério se refere então ao livro de Salmos como um louvor e adoração. Salmos podem ser classificados em diferentes tipos de acordo com as suas características literárias. Por exemplo, os tipos de salmos mais comumente identificados são salmos de louvor, salmos de lamento. Alguns salmos são de ação de graças. Existem os salmos de romagem, ou conhecido popularmente como salmos do cântico de degraus. Também temos os salmos reais, que faz atribuição aos reis de Israel e ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem os salmos sapiensais e também os salmos imprecatórios, da onde saem muitos louvores que eu particularmente não gosto. Deus vai tratar com os seus inimigos, Deus vai mudar teu cativeiro, quem te viu na prova vai te ver cantando. Não, isso é salmo imprecatório. Mas eu não quero falar dos salmos imprecatórios, porque quando nós estamos na presença de Deus, nós devemos louvar ao Senhor e não murmurar, não maldizer, porque quando nós maldizemos, quando nós murmuramos, atraímos demônios e coisas desta natureza. Mas quando nós bendizemos e louvamos ao Senhor, expulsamos os demônios e atraímos a presença. Salmos também nos diz que esta organização em grupos indica que, apesar da poesia ser característica do livro de Salmos, pois é um livro poético, quem estuda a bibliologia sabe que Salmos é contido como um dos livros poéticos, e há uma variedade de gêneros nesse saltério. E o Salmos primeiro, ele faz parte dos salmos sapiensais. Ele é um salmo sapiensal. Salmos desse tipo, desta categoria, englobam a sabedoria e nos traz instruções. Diga comigo, instruções. Eu gosto disso, porque quem dá instrução ao crente, ao fiel, é o Espírito. Atos capítulo 1, o evangelista Lucas, ele vai dizer que Deus começou a fazer quanto a ensinar. E a Bíblia vai nos dizer que os discípulos faziam conforme a instrução dada pelo Espírito. Eu não sei que espírito tenha sido muitas gerações, espírito que não querem Bíblia, querem adorar, mas não querem Bíblia. Mas o Espírito Santo de Deus, ele faz adorar de acordo com a instrução bíblica. Salmo 119, no versículo 7 diz: o salmista, na sua profundidade e no saber de Deus, ele vai dizer assim, cantor: eu louvarei a Deus de todo o meu coração, quando eu aprender e entender os seus juízos. Juízos está falando de palavra, ou seja, não preciso pedir para ninguém dar glória, porque se a pessoa entender a palavra, automaticamente ela vai glorificar, ela vai dar glória, ela vai adorar. Salmos primeiro, ele faz esta preparação, porque ele é aquele que dá a introdução para os demais salmos. Outra curiosidade no livro de Salmos é que os salmos de número 1 tem a mesma quantidade de salmos do último salmo. Tem a mesma quantidade de versículos do último salmo. 6 versículos para ser mais preciso. E se você entender porque o primeiro tem poucas palavras e o último também tem poucas palavras. Um dando instrução e o outro instruindo para louvar. São poucas palavras, mas porém com profundidade. E é exatamente isso que Deus quer de nós. Se nós entendemos e nos aprofundar nesses dois salmos, nós vamos entender que Deus fala pouco, mas aquilo que Ele fala é profundo e é profético. Nós podemos entender também que Deus, Ele faz mais e fala menos. Se nós quiséssemos imitar a Deus nesses salmos, nós também falaríamos menos e faríamos mais para Ele. Salmos primeiro, nós podemos entender que este salmo, ele fornece orientação e também prepara o cristão
para ter uma vida na presença de Deus. Nós podemos ver um retrato, em primeiro ponto, do versículo 1, 2 e 3. Um retrato do justo e do seu compromisso com a sua palavra. Depois do versículo 4 ao versículo 5, nós podemos ver um retrato agora do ímpio e a sua reprovação dentro da onde? Da palavra. Porque a palavra que vai julgar naquele dia, não sou eu que digo, é Jesus que diz. Eu não julgo ninguém, mas já tem quem julgue. A palavra julgará naquele dia, é ela quem estará. É a palavra. Querido, não consigo entender pessoas na presença de Deus que não amam a palavra, que não prezam o momento da palavra. O momento da palavra é um momento crucial do culto. Culto é prestação do melhor, culto é sacrifício, culto é você dedicar o melhor e receber de Deus o melhor. Eu não sei, a palavra teve tanto tempo para ser solta, para ser livre. A palavra passou tanto tempo a ser aprisionada. Deus fez preciso levantar homens fiéis, homens intrépidos e ousados, para que a palavra fosse acessível a toda a humanidade. Hoje a palavra está liberada, meu querido. Hoje a palavra está liberada para todo aquele que quer comer a palavra. Por final, versículo 6 traz uma confirmação do justo e mostra a ruína total do ímpio. Esse é o Salmo 1. Mas isso não significa que o Salmo 1 fala somente da palavra, mas também revela dois caminhos. O caminho da bênção, quem quer a bênção? Já entendeu. E o caminho do juízo. A bênção divina ela é derramada sobre aqueles que meditam na palavra. Mas o justo, ele anda na palavra, mas o juízo divino é derramado sobre os que se rebelam e transgridem esta palavra. Ele é um salmos que, se você abrir a sua Bíblia, porque eu estou na introdução e eu quero que você se aperfeiçoe nesta palavra agora e se aprofunde nela. Se você analisar, o versículo 1 já começa com uma profundidade tamanha, em número, gênero e grau. Abra a sua Bíblia, vamos comer Bíblia. Está com a Bíblia aberta. Se você não quiser, não tem problema. Mas a palavra de Deus, eu vim pregar ela e ela está escrito assim, ó. Bem-aventurado o varão que não. Isso. Ele é um salmos que precisamos entender com mais afinco e com mais profundidade. Porque quando você mergulha na palavra de Deus, ela é um poço que quanto mais você cava, mais água vai ter para saciar sua sede. Quanto mais você cava, mais você vai tirar água de uma parte, de uma estrofe, de um versículo. Porque essa palavra ela é profunda, esta palavra é viva. Você pode ler as fábulas de La Fontaine, como a dos 3 porquinhos, tirar uma moral da história desta fábula, mas isso não vai mudar a sua vida. Você pode ficar emocionado e extasiado com a história do diário de Anne Frank, você pode chorar, mas aquilo não vai mudar a sua vida. Mas um versículo, uma palavra fará o homem viver. Ah, meu Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ele já começa com uma narrativa. A instrução é: bem-aventurado o varão que não. Diga comigo, não. Esse salmo já começa com uma negativa. Para quem? Para o ímpio? Não, para o justo. E é isso que eu quero que você entenda. Não é porque Deus está dizendo não, que Ele não quer o seu bem. Porque, aliás, você é um bem-aventurado. Eu tenho um conselho para você. Sabia que o homem erra nas suas escolhas, mas Deus, Ele não erra nas suas escolhas. Ele é Deus por excelência. Ele sabe de todas as coisas. Há quem diz que a sabedoria sentou para aprender com Deus, foi aluna de Deus.
E eu tenho esse conselho para a sua vida: aceite o não de Deus e obedeça-o. Por quê? Porque é saúde para a sua alma, é descanso para a sua vida, é certeza de que Deus cuidará do seu futuro. Não, bem-aventurado o varão que não. Deus está dizendo não. Já o ímpio, eu não quero falar do ímpio, porque eu vim trazer uma palavra de bênção para a sua vida. O ímpio não é bem-aventurado. Ímpio significa que ele é o contrário de piedoso, no latim pio. Pio é piedoso em latim. E o prefixo in é atribuído quando uma palavra é contrária. Então, ímpio vem de contrário à piedade. Isso é o ímpio, que é contra a uma vida piedosa. E uma vida piedosa é uma vida que busca, que tem sede, que anela a presença de Deus e do seu Espírito por completo. Ele é contra. Quem não tem fé ou despreza qualquer tipo de pensamento religioso. Ímpio é um herege, é um indivíduo que é contrário à religião. Discurso do ímpio é quem possui valores contrários aos estabelecidos por Deus. Mas eu não quero falar do ímpio, como eu disse, mas sim do bem-aventurado. Quem é bem-aventurado aí? Então essa palavra é para você, pegou? Quem é bem-aventurado, observa que depois do não, o que ele faz? Olha o que ele faz, observa aí. Quem é bem-aventurado, ele não anda no caminho do pecador. Ou seja, ele não caminha pelo caminho errado. Ele não se detém. A ação de deter, de prender, de fazer com que algo ou alguém pare de fazer alguma coisa. Se detém é isso. Deter é isso. É a ação de causar demora. É a ação de fazer com que algo se prolongue mais do que necessário. Conversa, querido, que você pode estar há muito tempo vendo coisas que não é necessário, coisas que não edificam, coisas que vai levar você para o caminho errado. Isso vai deter, vai parar o agir do Espírito na sua vida. O bem-aventurado, ele não se detém. Ele não obstante se detém e anda, mas ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar é acomodar. Quando você assenta, você procura um lugar mais confortável. E coisas deste tipo eu não gosto, porque coisas que te deixam muito confortável traz frieza espiritual, faz criar pó na Bíblia, faz eu não ter mais desejo de louvar, de adorar. Eu viro um crente domingueiro, ou seja, eu deixo 6 dias para mim curtir a vida e um para ficar adorando ao Senhor. Mas eu quero te dizer, não se acomode, mas se importune, dobre o teu joelho e adore e busque constantemente. Ele não se assenta. Ele tem o seu prazer, vai acompanhando na Bíblia. Ele tem o seu prazer no quê? Na lei do Senhor. E nela medita de dia e de... Tem o seu prazer. Diga comigo, tem o seu prazer. Quem tem prazer na lei do Senhor? Essa frase no hebraico implica algo mais do que um simples prazer. Mais do que um simples agrado. Não. A palavra na sua profundidade, no original, quer dizer: eu tenho vontade, eu tenho ânimo, adesão, alegria, obediência. E tudo isso é motivado por um amor maior. Ou seja, o amor é o combustível que me move me voltar para a palavra. A Bíblia fala que o combustível de Deus para entregar o seu melhor foi o amor.
João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o amor foi o combustível, foi a combustão que fez acender o coração de Deus para Ele dar o melhor. Quem ama, quem tem o prazer na lei do Senhor, ele nunca dá o pior para o Senhor, ele dá o melhor louvor, dá a melhor oração, a melhor adoração, a melhor glória, o melhor culto. Ah, meu Deus, será que tem alguém que tem o prazer do Senhor? Cadê o seu melhor? Oh, glória! Se você tem o melhor para Deus, então adore ao Senhor. Alá-belo! Ele tem o seu prazer. Por quê? Se nós continuarmos a leitura bíblica, nós vamos ver que ele medita na lei de dia e de noite, e que ele será plantado. Quem ama a lei do Senhor será plantado. Diga, será plantado. Será uma árvore plantada. Deus aqui faz uma comparação com uma árvore. Olha que interessante. Porque ele, versículo 3: porque ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Porque ele será plantado. Eu quero fazer algumas observações nisso. Diga comigo. Porque ele será como uma árvore plantada. Diga comigo. Não, está muito fraco. Diga. Porque ele será como uma árvore plantada. Primeiro, igreja, aquele que te plantou, ele preparou a terra. Segundo, aquele que te plantou, te fez crescer. Porque a árvore já não se planta pronta. Primeiro ele brota na terra, faz todo um processo, depois se torna árvore. Há um processo. Então aquele que te plantou preparou a terra e te fez crescer. Terceiro ponto: aquele que te plantou, ele sabe que o lugar onde ele te plantou é o lugar aonde vai dar fruto. Isso. Ele sabe que você será frutífero na terra ou no lugar em que ele te plantou, no lugar em que ele te colocou. Eu tenho uma palavra para você, você recebe? Não murmure do lugar aonde Deus te colocou. Ainda que seja uma terra arrasada, permaneça lá, porque de lá Deus fará mananciais de águas brotarem. É lá que Deus vai te fazer crescer. É lá que Deus vai te fazer frutificar. É lá que Deus vai fazer o seu ministério frutífero e vistoso. É lá aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou. Acompanhe na Bíblia, capa a Bíblia, vamos comer Bíblia. Junto a ribeiros de... Aonde será plantado o justo? Junto a ribeiros de águas. Observe, querido, que não está no singular, mas sim está no plural. Ribeiros. É de onde sai todo o suprimento àquilo que fortifica a árvore. E como que a árvore se fortifica? Através da raiz, meu amigo. E criar raiz não é qualquer... Tem crente raiz aqui? Então estou no lugar certo. Tem crente que não entende que criar raiz é um processo e muitas das vezes dolorido. Junto a ribeiros de água. A raiz, querida, eu fui pesquisar o que era a raiz, como que ela funciona. E quando eu fiquei até encabulado, eu fiquei encucado, porque eu sou meio agitado. E eu gosto dessas coisas, porque eu me surpreendi de um glória bem forte para Jesus no particular. Eu olhei que a raiz é um órgão vegetal que se apresenta como função principal a sustentação da árvore.
Ou seja, árvore que não tem raiz, ela cai. Crente que não tem raiz, ele cai no primeiro vento que sopra. Ele não aguenta, ele não está firme. Cristo, no capítulo 7 do evangelista Mateus, ele faz uma alusão à casa na rocha e à casa na areia. É quase a mesma coisa. Ficou firme aquele que tinha sustentáculo, aquele que tinha firmeza. E a árvore, ela só tem firmeza, ela só tem sustentação se ela tiver raiz. A raiz, meu amigo, entenda isso, que é através da raiz que ela traz uma absorção da água e dos nutrientes, dos sais minerais. Ou seja, a raiz, é pela raiz que a árvore se nutre e se mantém forte. Ou seja, o que não te mata te fortalece, meu amigo. O que não te mata te fortalece. Está entendendo? Tem processo que Deus está te enraizando e você não está entendendo. Tem processo que Deus está te enraizando, mas não é para te matar, é para te fortalecer e te fazer crescer. Aleluia! A raiz podemos assemelhar ao momento em que temos que passar pelas lágrimas. O processo de raiz muitas das vezes é o momento que passamos pelas provas. É o momento que passamos por desertos e vales. É vales de lágrimas, vales da sombra da morte, é vales que nos deixam para baixo, que nos emagrece, que esmorece. Mas os problemas e as provações têm uma palavra para a tua vida. E as lutas que você passa, ninguém pode não estar vendo. Mas você está criando raízes profundas, raízes que te fará crescer, raízes que fará você subir, que te levará aos frutos. Aleluia! Deus está te fortalecendo. Levanta a tua mão, porque Deus está criando raiz. Ele está te aprofundando. As árvores que duram mais tempo são as árvores que têm raízes mais profundas. É a lei da sobrevivência. Deus está te fazendo sobreviver. Deus está te fazendo vencer. Deus está fazendo... Ah, meu Deus! Será que tem 30 segundos de glória aí? Está recebendo esta palavra? Acredita no que eu estou pregando? Acredita que é de Deus? Então abra esta boca. Não dá para receber de boca fechada. Abra esta boca, porque Deus está mandando óleo, Deus está mandando maná, Deus está te nutrindo através do sofrimento, através da raiz. É forte. A raiz, ela cresce. Mas eu quero que você entenda que a raiz primeiro ela cresce para baixo. Por que ela cresce para baixo? Porque a raiz, ela vai em busca de água para fazer a árvore crescer. Para cima. Raiz, pegou raiz para baixo, crescimento para cima, raiz para baixo, crescimento para cima. Ela procura aonde tem água. É por isso que ela vai fazendo aqueles caminhos e até árvores que rompem os concretos, as calçadas, porque está sedenta, meu amigo. Ela está sedenta para buscar água. Ela está sedenta para buscar água. E não importa onde ela vai enraizando, ela vai se aprofundando.
ela vai descendo, ela vai crescendo para baixo. As raízes ficam sedentas em busca das águas. Tem quem diz que aonde tem água tem vida. Mas eu afirmo que não é a melhor colocação. A melhor colocação é: aonde tem água, pode ter vida. Por quê, pastor Ariel? Porque nem toda água jorra para a vida, meu querido. Nem toda água jorra para a vida. Tem água que leva esgoto, sujeira, pecado. Mas o lugar em que Deus te plantou no texto, em Salmos 1, tem água e água da vida. É águas profundas, águas que não é qualquer um que alcança. Só quem tem raízes profundas desfruta desta água. O lugar que Deus te plantou, diga comigo, o lugar que Deus te plantou tem suprimento. O lugar que Deus te plantou é uma fonte que nunca se acabará, porque tem água que gera para a vida, água que renova, água que te abastece, e te abastece através das suas raízes. Raízes profundas, anote isso, raízes profundas é vida profunda com Cristo. O justo, ele está enraizado em pelo menos 3 raízes. Primeiro, enraizados em Cristo pela fé. Precisamos estar enraizados em Cristo. Em quem? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados numa fé que foi dada aos santos. Segundo ponto, o justo, ele não está só enraizado em Cristo, mas também está enraizado na palavra, na lei do Senhor de dia e de noite. Precisamos estar enraizados na palavra. O mundo ao nosso redor oscila, igreja. Tudo muda, o tempo muda. Em questão de segundos tudo pode mudar. Mas não a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Terceiro ponto, o justo, ele deve estar enraizado em Cristo pela fé, em Cristo e na palavra. E não obstante a isso, ele precisa também estar enraizado na casa de Deus. Por que na casa de Deus? Porque é na casa de Deus que tem olhos espirituais. Quem tem olhos espirituais sabe que a igreja é muito mais do que uma organização. Ela é o corpo de Cristo, formada pelos falhos e remidos. São falhos? São remidos? Também. Mas que são instrumentos de Deus para afirmar os nossos corações nos seus propósitos. É mais do que culto que temos aqui. É mais do que cânticos. É programas. É lugar onde a palmeira, onde a vida de Deus é comunicada a nós. É do altar que desce a torrente, que se espalha a rama pelo todo o recinto. Como já dizia Salmos, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Tenha raízes profundas nos lugares certos. É isso que eu quero te dizer. Tenha raízes profundas nos lugares certos. Só assim você será firme e frutífero. Só assim você poderá ser frutífero de verdade na casa de Deus. Quando estamos sedentos, igreja, quando passamos por provações, o nosso coração fica sedento por quem? Por Deus. Sedentos de ouvir uma palavra de quem? Quantas vezes você chegou no culto, na prova, e disse: Senhor, fala comigo, Senhor, faz um milagre em mim.
Porque você estava sedento. Cadê os sedentos aqui nessa... Sedentos, clamamos a Deus. E quando um justo clama, Deus responde. Ele manda a glória e Deus desce com a glória. Ele ora e Deus manifesta a presença, Shekinah, a kavod. Levanta a tua mão, clame a Ele. Porque se há clamor, haverá abundantemente unção. Receberemos renovo do Espírito para saciar a nossa alma. A água é indispensável para a vida. Onde não há água, praticamente não tem vida. Assim também é essencial a presença do Espírito Santo para que haja vida espiritual. A água lava, a água limpa, a água hidrata, a água umedece, refresca. A Escritura refere o Espírito Santo como essas águas. Plantado junto a ribeiros de águas. Refere-se o Espírito Santo como chuva em Joel, a chuva temporã em Serode. Podemos ver em Isaías 44 como rios. Ezequiel 47, do versículo 1 ao 12, que seriam derramados ou fluiriam abundantemente em nosso meio. Em João capítulo 7, o próprio Jesus vai dizer que o Espírito Santo como água, ele diz: quem tem sede vem a mim e beba. Beba agora desta água que te renovará. Beba agora desta água que te fortalecerá. Rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Está se referindo ao Espírito Santo. Ou seja, você será inspiração para outros, através do Espírito te saciando, através do Espírito te comunicando, te fazendo crescer. Você alimentará, você fará sombra, você dará frutos para alimentar outros. Diga: Deus quer te usar. É por isso que Ele te plantou, para você dar fruto e fazer sombra. É tempo de raízes profundas. É tempo de buscar mais e mais daquilo que nos renova. Falar é fácil, pastor. Eu sou uma árvore cortada. Agora eu falo com aqueles que estão desanimados. Está desanimado? Árvore cortada. Afastados? Desviados? Pode ser, por que não? Mas eu tenho uma palavra para a sua vida. Árvore cortada não consegue dar fruto, não consegue fazer sombra. Ou seja, ela não se nutre, não se sustenta, e também não dá fruto e não dá sombra para outros. Árvore que não dá fruto, o que Jesus faz? Fala para cortar. Mas, mediante a isso, entenda isso: alguém te cortou, mas você manteve as raízes. Alguém pode ter te cortado, pode, mas as raízes você lembra. Se você está aqui hoje, é porque, embora você pode estar afastado, pode estar desanimado, mas você nunca esqueceu as raízes cristãs. Come isso, porque é Bíblia para a tua vida. É palavra de Deus. É alimento para a sua alma. Eu tenho um texto para você. Jó capítulo 14, versículo 7 ao 9 diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, o texto diz se for cortada, não é que já foi. Se for cortada, porque o único que tem poder de cortar de vez é Jesus.
se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Ao cheiro das águas brotará. Estenda as tuas mãos para os céus. Podem tentar te cortar, mas Provérbios 12:3 diz: mas a raiz do justo não será removida. Pode cortar o tronco, mas a raiz permanece. Pode arrancar o galho, mas a raiz permanece. Mas hoje, se você buscar o Espírito Santo, Ele te renovará. Porque uma vez plantado junto a ribeiros, meu amigo, ainda que cortado, a raiz permanece. Que as raízes que buscam sedentas pelas águas te faça crescer novamente, te renova novamente. Renovo do Espírito Santo para a tua vida. Você quer esse renovo? Se põe de pé. Você que quer esse renovo, se põe de pé. Oh, aleluias. Aleluia, porque brotará um renovo, querido. Brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. A palavra rebento, diga comigo, rebento, tem o significado de acontecer de repente. Diga comigo, de repente. Seu milagre, o seu renovo pode chegar de repente. Crê nesta palavra, está recebendo. Aleluia. Dará frutos na estação própria. Eu termino aqui. Significa que quando chegar a hora, é para quem recebe. Deixa eu ver quem recebe da glória. Dá fruto na estação certa. Na estação própria é o que, pastor Ariel? Significa que quando chegar a hora de você frutificar, quando chegar a hora de você frutificar na presença de Deus, nada te impedirá, ninguém vai te segurar, porque você está com aquele que é poderoso. Tudo fruto que de ti sairá prosperará. Provérbios capítulo 12, versículo 12, o sábio Salomão vai dizer: mas a raiz do justo produzirá o seu fruto. Oh, aleluia! Está recebendo esta palavra para o teu coração? O renovo do Espírito Santo, o renovo que te dá graça, que te abastece, que te fortalece. Oh, aleluias! Aleluias! Oh, glória a Deus! Só glorifica quem entendeu e quem recebe esta palavra. Tem glória a Deus na sua boca. Oh, aleluias! Santo é o nome do Senhor. Você pode adorá-lo pelo menos 30 segundos com glória. Estou ouvindo um som de renovo. Estou ouvindo um som de avivamento. Receba o avivamento, receba o renovo. Receba agora. Basuribiandas, terra na gagagababa subianda labasteremicandas. Oh, Espírito Santo de Deus, ourimicanda oh, Espírito Santo, renova o teu povo. Renova, Espírito Santo, esta igreja. A tua igreja está ansiosa, pedindo, clamando, sedentos. Eu quero falar com você agora, que está recebendo esta presença. Eu quero chamar você aqui à frente, você que quer aceitar Jesus. Jesus vai renovar a sua vida. Se você quiser continuar cortado, ficar desta maneira, pode ficar no seu lugar.
Mas você que sabe o seu verdadeiro estado, que você reconhece que você precisa fazer um compromisso diante da presença e da palavra de Deus, eu quero chamar você aqui à frente para fazer esse pacto, essa aliança com Jesus. O que te mata, aleluia, o que não te mata te fortalece, meu amigo. Já está vindo aqui. Cadê? Vem. O que não te mata vai te fortalecer. Venha sem demora. Venha sem demora. Jesus quer mudar o teu estado por completo. Até quando você vai ficar nessa situação? Até quando você vai ficar como um galho seco? Jesus quer te fazer frutífero, meu filho. Isso, venha, venha. Eu convido você para vir, você que está afastado, você que está longe dos caminhos do Senhor, esse é o momento. Quero chamar a tua atenção. Quero chamar você aqui para o altar. Isso, eu quero orar por você. Você que quer ser renovado pelo poder do Espírito de Deus. Já está aqui, isso. Fica aqui, minha irmã. Fica. Você também que quer, venha. Eu quero orar por você. Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos orar? Se coloque em pé, irmãos. Vamos orar por essas vidas aqui no altar, que estão entregando a vida, que estão buscando algo novo de Deus. Sejam bem-vindos à vida. Sejam bem-vindos à vida. A vida que Jesus dá é vida com abundância. É abundante de vida. É abundante, é abundante, é vida abundante. Quem quer que Deus tenha vida abundante? Feche os teus olhos, diga comigo: Senhor, escreve agora o meu nome no livro da vida. Cobre-me com teu sangue e sela-me com teu Espírito para o dia da salvação. Oremos a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estão essas vidas, meu Deus. Entregamos ela na tua presença. Entregamos ela, meu Pai, na tua casa. Entregamos ela agora, para que o Senhor venha fazer uma grande obra, para que o Senhor venha fazer algo sobrenatural, mudando, transformando, renovando, revigorando, abastecendo, fortalecendo. Meu Deus, eu te peço agora. Eles entregaram a vida por um propósito maior, o propósito do reino. Eles estão abraçando o reino, Senhor. Renova eles, fortalece, batiza com teu sublime, brioso, poderoso e potencial o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo é o que nós já te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Receba a vida, meu irmão. Vamos despedir? Estenda suas mãos, bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do Divino Espírito Santo esteja com todos. Quem recebe diz amém. Jesus, vamos nos levar para o nosso lar. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Vão com Deus, meus irmãos, e aplaude ao Senhor. Glorifique a Deus. Que Deus abençoe.